Sejam bem-vindos novamente. Mais uma vez estamos online, The Link Podcast. Meu nome é Matheus Henrique Machado, junto comigo o Tiagão do Show Radical. E hoje, salve, galera, tamo junto. Nada mais, nada menos do que Antônio Jorge Balbi Júnior. Quem diria na minha vida este momento? Seja bem-vindo, Balbi. Fala, galera. Legal demais. Obrigado pela oportunidade de me convidar para o The Link Podcast. Cara, para mim também é um imenso prazer. Eu acho que todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar sobre motocross, cara, é algo que me agrada muito, é algo que eu sou apaixonado. Então, enfim, eu sempre estou disposto a falar de motocross, estou disposto a fazer o que for necessário para a gente poder, porque eu gosto, é algo que é natural e que me dá muito prazer também. E até, Tiagão, vou aproveitar para falar uma coisa. É engraçado, e como eu acredito nessas coisas de universo e energia que a gente conversou já num outro episódio, provavelmente o Balbi não vai lembrar de mim, mas lá em 2006, Campeonato Brasileiro, Carlos Barbosa, um lamaçal sem fim, onde ele ganhou com mais de 1 minuto de diferença para o segundo colocado. Lá estava eu, batendo foto, pedindo autógrafo do Balbi, há muitos anos atrás, e é muito louco. Legal. É muito louco isso para mim, porque eu tenho muito envolvimento com o esporte, mas muito mais assim pela paixão. E tu sempre foi um cara envolvido diretamente, tanto como atleta, agora uma transição de carreira para chefe de equipe, mas é muito engraçado ver que hoje eu estou aqui batendo um papo com um dos meus ídolos no tempo que eu andava, uma referência. Então, por isso que é um prazer, uma honra a gente contar contigo aqui hoje. Cara, obrigado pelas palavras aí. Legal lembrar de Carlos Barbosa. Cara, eu era apaixonado por correr em Carlos Barbosa. Eu vou te falar que dá até uma saudade, assim, não só da época que eu corria, mas assim, do que o motocross brasileiro já viveu. Cara, para quem não acompanhou o Carlos Barbosa, cara, a gente ia correr, eram 35 mil pessoas. Eu lembro que às vezes a gente acordava 6 horas da manhã, a arquibancada já estava lotada, uma pista muito legal. Então, assim, foi uma época que o motociclismo brasileiro, o motocross principalmente, viveu que, assim, eu acho que não perde em nada para a era antiga do Hollywood motocross. É uma pena que eu acho que o atual cenário do motociclismo brasileiro caiu um pouco se a gente levar em consideração a questão de público, evento, como acontecia em Carlos Barbosa, mas assim, eu sou suspeito para falar, porque eu ganhei muito em Carlos Barbosa, até hoje o recorde de vitórias lá nem de X1 é meu. Então, assim, eu gostava demais, não só pela pista, pela corrida, mas, cara, só quem já correu um ano Supercross consegue entender o que o público, o que é a vibração, o que é 35, 40, 60 mil pessoas na arquibancada, o quanto isso aumenta a adrenalina. É um negócio muito louco. E até quando eu corria, no meu tempo bem pequeno, isso foi em 2006, eu já estava andando no motocross, mas não competia o brasileiro. Em 2007, que eu fui competir uma etapa de brasileiro e foi em Carlos Barbosa, porque eu sou do Rio Grande do Sul. Cara, quando eu alinhei a 65, do lado de o quê? 30 outros pilotos, e aquele barulho de abelha muito alto, e aquela galera e o narrador chamando. Cara, eu larguei, no que eu larguei a moto foi assim, parece que a minha visão foi reto na arquibancada. E tu só vê um monte de gente, um mar de gente, e gente de pé e grita. Eu não imagino como é um AMA Supercross dentro do estádio. Mas essa energia do público, e até fazendo essa ligação com o corona, hoje em dia, eu não sei o quanto que isso está afetando os atletas, né? Porque a energia do público é muito louca, cara. Com certeza, a energia do público, cara, assim, eu digo, longe de terem sido as minhas melhores corridas no AMA Supercross, mas eu acho que foram as corridas que eu mais me diverti. Porque, cara, quando você passa dentro do túnel e entra na arena, cara, e você olha aquela multidão de pessoas, luz, enfim, é algo que a adrenalina vai muito alto, sabe? É algo assim que você tá como diz o americano, you are hard all the time. Você tá adrenado, entendeu? O tempo todo, né? Desde a primeira até a última volta. Imagino que é difícil até, assim, para quem nunca correu um evento com tanto público,
teve alguns que marcaram, além de todos os anos do Supercross, principalmente Anaheim, que era cheio, mas foi um evento em Budds Creek, que no final de semana tiveram 130 mil pessoas no Motocross Nações, que é o recorde até hoje, que era barulho, assim, ensurdecedor. E outra prova que me marcou muito foi Canelinha, cara, um mundial, até numa briga minha com o Campano, e que o locutor, o Valério, na ocasião, puxou o público, e a gente fez uma briga ali, cara, e onde eu passava, a arquibancada ia junto. Então, assim, eu sempre gostei de correr com o público. Muita gente sente pressão, eu acho que essa pressão sempre me fez bem. Eu sempre corri muito bem em casa, eu acho que sempre essa motivação a mais é legal, muito legal. Aproveitar o clima aí. Eu tô aqui viajando no papo dos dois, assim, como é legal, né, cara? Isso aí que o Matheus falou, igual eu te falei, eu abracei a ideia do cara com esse podcast. E quando a gente começou a escolher os convidados, né? Vamos falar com quem? Aí o Matheus falou, velho, como você tá na mídia aí no Brasil, envolvido com os caras, você tem um relacionamento direto, você consegue. Eu falei, cara, eu acho que, assim, a gente tem que começar do começo, não tem como começar. Você é o nosso primeiro convidado. A gente já tem um episódio gravado que foi a apresentação do projeto, somente eu e o Matheus falamos, né? E eu falei, cara, deixa comigo que eu vou começar do começo. Então, na carreira do Show Radical, e aí você vai e me abre esse seu vídeo aí, aqui do seu lado, esse troféu da RC, qualquer semelhança é mera coincidência, velho. Cara, quando essa logo, aqui, eu tô falando com o braço arrepiado, eu tô vendo vocês dois conversar, a viagem dos dois, principalmente do Matheus, como fã do esporte em primeiro lugar, e essa logo, velho, na época nós não tínhamos essa tecnologia que a gente tem. Quando o Bob saiu a primeira foto do Bob com esse troféu do Rick Carmichael, foi em que ano, Bob? 2007? 2008? 2008. Eu lembro que quem ia muito lá fora e te acompanhava de perto era o Coelhinho. E eu não lembro se saiu na Dirt Action ou se o Coelhinho me mandou essa foto via internet na época, quando você ganhou esse troféu. E eu lembro assim que a gente estava, o Show Radical começou em 2007 e eu tinha a logo Show Radical, a tradicionalzinha, e eu queria uma logo que semelhasse a da Monster, que é só um símbolo e você olha e esse logo do Rick Carmichael, que é o RC com rainha. Quando eu olhei, velho, eu falei, cara, não pode ser outro, vai ser o Show Radical. Você pode ver que eu só dei uma mudadinha no raio ali e agora você me entregou com esse podcast. Eu não tenho mais para onde ir. Que legal, cara, que legal. Então, assim, tá vendo? Eu não sabia disso, tá vendo? Que legal. Não, agora não. Na hora que você entrou com o seu estúdio aí, eu falei, caraca, agora eu vou ter que contar a história, não vai ter jeito. E assim, eu tenho uma paixão muito grande pela carreira do Balbi, ele sabe disso, eu já falei isso para ele várias vezes. Então, eu acompanho desde lá atrás e agora eu tive a oportunidade de contar isso do logo do Show Radical, focado nesse troféu que o Balbi ganhou do Rick Carmichael, e não foi, várias pessoas já ganharam esse troféu, mas eu vi ele a primeira vez pelo Balbi. Então, assim, obrigado, Balbi, por você poder dar esse espaço, sempre me deu muito espaço, sempre, desde quando era piloto, eu precisei de falar com o Balbi, ele deu atenção. Então, assim, cara, eu acho que a gente está vivendo um pico do Supercross online no Brasil, com a história da pandemia mudou a nossa comunicação, o nosso jeito de mostrar. A gente teve que fazer um puto esforço para ter o Supercross, pelo menos para a galera conseguir assistir gratuito. Mas eu acho que se hoje, com a tecnologia, a geração de comunicação que a gente vive hoje, se o Balbi, que já é um puta ídolo, eu acho que é o grande ídolo do motocross brasileiro na atualidade até hoje, se tivesse tido isso, hein, Bob, na época que você foi lá e aquela corrida do bar, principalmente. Eu sempre falo isso, porque, assim, é estranho, né? Mesmo eu estando lá nos Estados Unidos, estando distante, a gente sente pelos comentários, assim, e o quanto que era difícil a comunicação, o quanto que o mundo mudou em, sei lá, 10, 15 anos. Eu lembro que, cara, quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, a internet não existia praticamente, né? Não tinha acesso. Então, assim, cara, você pegava... Eu sou da época que você pegava uma revista, uma Motocross Action de 2 anos atrás e ficava lendo ela, assim, sei lá, 2 meses, entendeu? E hoje a internet é tudo muito rápido, né? Então,
Eu lembro que meus pais ficavam procurando na internet, a internet caía, mas o único acesso que tinha era ver resultado, né? Não tinha vídeo, não tinha nada. Então, assim, eu acho que, cara, se a gente tivesse tido talvez, né, se o Supercross é popular no Brasil, o ano Supercross, na minha época, né, fosse fácil o acesso, eu acho que com certeza teria abrido-se outras portas, eu teria tido mais oportunidade, mas ao mesmo tempo também eu acho que foi tão legal porque, cara, como não se tinha acesso para todo mundo, era algo que parecia impossível, né? E isso daí é algo que ninguém vai me tirar. Eu tenho certeza que os feitos que eu fiz vão ser ultrapassados, é algo natural, né? Com certeza a gente tem aí pilotos extremamente talentosos que estão tendo oportunidade, né? Igual o Enzo teve de correr nos Estados Unidos desde os 50. A gente tem o Marcelinho também que está desde novo, vai vir o Betibus, enfim. Alguém vai chegar lá e eu tenho certeza, vai figurar entre os 3 melhores do Supercross, enfim, mas esse negócio de ter abrido as portas, de ter feito algo que era considerado impossível, isso daí vai ser sempre meu, né? Porque ninguém falava, vai nem vai classificar, era o que eu sempre ouvia. Quando eu falava que ia, primeiro que ninguém acreditava que eu ia, porque eu estava ganhando tudo no Brasil em 2004, eu ganhei, assim, todas as etapas do campeonato em 2004, do Brasileiro de Motocross, menos uma, e que foi privilegiar um companheiro de equipe meu na época, foi um pedido do chefe de equipe. Então, assim, eu estava obstinado, eu queria ir, sabe? Só que eu não tive apoio nenhum, eu fiquei, sei lá, quase 2 meses dormindo dentro de uma box van. Foi algo assim, sofrimento que, cara, tem história para ficar o dia inteiro falando das coisas que eu já passei para conseguir desbravar a América, né? Hoje em dia, com Instagram, com mídia social, hoje em dia tem, sei lá, qualquer um que nunca pisou nos Estados Unidos entra em contato com o MISAPS, entra em contato com o Clube MX e já desce no aeroporto com alguém para te buscar, com a moto pronta, com lugar para ficar. Não, eu fui no caminho mais privado de todos, de comprar moto, de não ter mecânico, de comprar caixa de ferramenta no Walmart, enfim. Aquela coisa assim, cara, não tem explicação. Hoje seria impossível fazer o que eu fiz, né? Porque, lógico, é o caminho natural do esporte, do mesmo jeito que era mais difícil chegar antigamente. Eu acredito que o nível hoje em dia está mais alto porque está todo mundo muito bem preparado. Todo mundo tem acesso, automaticamente está todo mundo bem preparado. Então, até quando as pessoas tentam falar quem foi melhor, o Carmichael, o Jeff Hemming, ou o Eli Thomas, eu digo que, cara, aquele que foi campeão foi o melhor na época dele, e seria agora. Eu acho que o cara que foi bom em uma era, ele teria sido bom em qualquer uma delas, porque ele foi o melhor com a oportunidade que ele tinha. E se ele conseguiu fazer mais com o pouco que ele tinha, se ele tivesse muito, ele teria ido mais longe ainda, sabe? Então, eu acho que... realidades diferentes, né? São realidades diferentes, exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa até que me surgiu agora uma dúvida ouvindo tu falar isso, porque hoje, como tu falou, tem Clube MX, tem Milsaps, tem o não é The Coster, como é o nome? Me fugiu. Aldon Baker. Aldon Baker, sim. Tem muitas estruturas... Vou só te parar um segundo, eu te juro que é rápido, vou te pausar por um segundo. Você tem ideia, eu fiquei 2 meses nos Estados Unidos e consegui treinar Supercross uma única vez. Era isso que eu ia te perguntar. $150. Essa foi a minha maior dificuldade. Era impossível treinar Supercross quando eu cheguei nos Estados Unidos. Hoje, você treina em mais de 10 pistas diferentes. Essa era a minha pergunta justamente, de como que naquela época, se não tinha toda essa facilidade, tu comprou caixa de ferramenta privada, morou dentro da van, onde que tu treinava? Com quem tu treinava? Porque hoje em dia, a Yamaha, por exemplo, corre com todos os pilotos juntos. A gente vai a Honda, treina vários pilotos juntos. Todos os pilotos têm parceiros. Se a gente pegar o próprio Clube MX, metade a East Coast e West Coast, os caras treinam juntos. Então, como Exatamente. Que era para ti treinar sozinho ou quase não treinar? Onde treinar? Tipo, como que funcionava isso há 15 anos atrás? Porque hoje a gente sabe da facilidade, mas antigamente não era assim. Ou talvez para os prós era assim, impossível. Cara, para os prós era fácil, porque
por exemplo, a Yamaha sempre teve a pista de teste, as oficiais tinham, né? As equipes de fábrica sempre tinham, e uma equipe ou outra melhor tinha uma pista de supercross, mas não tinha a pista aberta, a pista para os pilotos privados andar, talvez tinha um ou outro. Ah, fulano de tal tem um amigo milionário, igual tinha o Michael Lapaglia, que nunca foi um piloto bom, mas que tinha muito dinheiro e sempre teve pista de supercross. Enfim, cara, mas a dificuldade para treinar supercross, acertar a moto, era algo assim, era impossível. Eu falei, eu passava às vezes 2 meses lá. Eu lembro que eu fiquei 2 meses me preparando para narrar em um e eu treinei supercross uma vez. E aí, por sorte, na época, ainda tinha um treino na sexta-feira. E aí treinei minha segunda vez e então, assim, foi algo muito difícil. Para minha sorte, assim, eu fui lá e já encarei um meio evento de caras na 450. É a sorte principiante, né? A gente tem que, a gente tem que falar que choveu um pouquinho naquele dia, sabe? Então, assim, e aí, na hora que assim, a condição mudava, né? Que era meio que igual para todo mundo, ninguém tinha treinado supercross na lama. Aí, para mim, facilitou bastante, mas era difícil, era muito difícil. E, assim, eu acho que Mas, talvez Cláudio, por isso tenha sido outra tão coisa assim, gostoso, sabe? a gente está falando isso a tua chegada, né? Que é uma das coisas também que eu admiro muito. Eu lembro, em 2007, estava na terceira edição do jornal Show Radical. Você lembra do Toniquinho Miranda, que é meu brotherzaço aqui? E, sim. que nem você falou, a internet era assim, quem tinha era só aquela discada do final de semana, quem tinha direto ou era empresa ou era muito rico. E eu lembro Exatamente. que nessa época o Tonico tinha colocado a internet de semana inteira na casa dele, tinham acesso. E eu fui na casa dele levar o jornal, e em 2007 ele me mostrou uma foto do motocross, você fazendo um holy shot na frente do Bubba, do Carmichael, Chad Reed. Essa foto é épica. Mike Alessi, que era o rei dos holy shots, você estava virando na frente. Eu lembro que era Hondinha 987 naquela época. E eu até tinha essa foto que eu pedi para o Tonico passar para mim, que na época eu queria fazer a capa do jornal com ela. Mas, enfim, depois disso, você também, um pouco antes, né? Você já estava correndo no Brasil, já com a sua equipe Kawasaki e tudo, e você foi convidado, eu lembro, acho que esse foi seu último Monster Energy Cup, que já foi na geração de transmissão ao vivo. Exatamente. Até saiu uma foto você do lado do Chad Reed, trocando uma ideia com o Chad Reed no gate do Monster Energy Cup. Ou seja, você não pegou essa geração 2018, 19 e 20, que está esse pico, ainda mais 19 e 20, que foi quando deu pandemia, que para nós aqui com o Show Radical, a internet foi para números inimagináveis. A gente chegou em números aqui de acesso, assim, que recorde, que mídias, talvez até internacionais, ainda não tiveram, porque a população cresceu demais na internet por causa da pandemia. Mas você pegou o meio tempo, que não era aquele primórdio de quando você foi, que só um rico via uma foto sua na internet. Eu peguei a transição, né? De não ter nada para o início da internet e o crescimento da internet. No Monster Cup então, nessa geração. Como é que foi, assim, já nesse meio? Como é que a diferença de realidade desses dois picos, né, de épocas? Cara, foi muito legal, assim, a internet me ajudou muito. O que eu acho que, assim, como era difícil no início, então, assim, não tinha rede social e tudo. Cara, quem viveu nessa época, primeiro, assim, que é algo que eu sempre falo, eu dei o azar e a sorte. Eu peguei os anos dourados do motocross. Cara, porque falar que você correu com Carmichael, Stewart, Chad Reed, eu peguei o finalzinho, cheguei a correr com Jeremy McGrath. Então, assim, os maiores recordistas, os maiores nomes de todos os tempos, eu corri com eles, né? Não é que eles correram comigo, eu tive a oportunidade de correr com eles. Então, assim, eu estava lá, né? Eu estava no gate, como você disse, eu fiz um holy shot com o Carmichael, Stewart, Reed, todo mundo, né? Então, assim, foi algo muito legal. E de moto privada, né? Você meteu o holy shot. De moto privada em cima do Spectre. Privada, exatamente, moto 100% privada. Se eu te contar essa semana do holy shot, o que aconteceu? Para eu conseguir chegar nessa prova, ninguém acredita.
Cara, depois se der um tempinho eu falo, mas assim... Pode falar, já emenda que a gente não tem limite de tempo. Voltando à sua pergunta, a gente, assim, o que eu sentia, assim, tanto que eu sentia a necessidade de contar para as pessoas o que estava acontecendo, e eu criei um blog na época, sabe? Inclusive eu tenho salvo eu lembro. Todos os posts, e esse blog eu bombava para a época que a internet, assim, não era nada popular, assim, cara, tinha comentário, ó, tinha post que eu colocava lá, que tinha, sei lá, 200, 300 comentários, nesse momento que a internet era pequena ainda, que não tinha nada acontecendo. Então, assim, internet era tipo o blog... né? Exatamente. Então, o blog foi algo que, assim, ajudou a popularizar muito o meu nome, o fato, talvez, de eu ter ido para os Estados Unidos, que era o sonho de todo brasileiro de ir conhecer, né? Eu acho que isso ajudou muito, até o próprio crescimento do motocross amador no Brasil. Cara, eu lembro que quando eu corri, eu saí do Brasil, eu nunca tinha visto uma moto com 3 dígitos. No Brasil era sempre ou 1 ou 2 dígitos. E aí eu andei 3 ou 4 anos com o 965, 3 anos. Cara, o que tinha de moto 965 no Brasil, ou então alguém que queria ser um pouco mais autêntico, 961, assim, sabe? Algumas coisas assim que você fala, cara, que legal, eu consegui mudar, virou uma chave, sabe? Mas, assim, eu acho que realmente o que mudou, principalmente da internet, é você não precisar estar, como eu disse, num estádio cheio, arquibancada lotada, para poder sentir o carinho do público. Né? Hoje é muito mais fácil para o piloto profissional, às vezes ele posta um vídeo de uma corrida, ou ele simplesmente corre no final de semana, tem um bom resultado, e você vai lá na mídia social dele, na segunda-feira após o evento, mesmo que não tivesse público, o cara consegue ver ali, né, sentir o carinho do público e até mesmo, eu acho que é muito importante. Eu não leio comentário, mas eu acho que é importante. O piloto bom piloto profissional tem que preocupar com a imagem dele, né? Saber, eu estou tratando bem o público, foi legal minha ultrapassagem. Outra coisa legal de frisar, Balbi, eu que sou um profissional que também até vendo esse serviço, hoje em dia, por exemplo, se o Balbi tivesse lá naquela época e fosse como fosse... Eu, por exemplo, poderia estar indo junto, e é o que acontece hoje com a maioria dos pilotos profissionais, e tem que ter isso, tem que ter. Se você é profissional, não adianta você ser bom na pista, tem que ter isso. Eu poderia estar lá com o Balbi, e aí o Max ali mexendo na moto, e eu aqui. Galera, o Max está mexendo na moto do Balbi, tá? Aí, Balbi no parque fechado. Galera, tô aqui atrás do Balbi, o Balbi tá no parque, e tudo isso iria estar nos seus stories, a galera de casa vendo imagina... Que é hoje qualquer piloto, você vai pegar o Ken Roxen. Se no dia da etapa você entrar nos stories do Ken Roxen, você vê o que ele comeu, que hora que ele trocou de roupa, quantos minutos ele fez de bike. Então, assim, além do que você vê no ao vivo, se você quiser, você acompanha o dia a dia do cara da hora que ele acorda até a hora que ele vai pro gate. Então, assim, tem uma assessoria por trás de bastidores que na tua época, cara, se a gente visse uma fotinha lá do Max esticando a sua corrente, putz, a gente ficava, nossa, que top. Então, ficava louco, né? Exatamente. Tem muito, não só o bruto, né, que é o que sai oficialmente numa transmissão, mas o bastidor na própria rede social do piloto você acompanha hoje. Mudou demais, cara. Não, mudou muito e mudou para melhor, né? Mudou, com certeza, mudou para melhor. E eu acho que, assim, né, as gerações futuras, o motociclismo, eu acho que se ainda existe um mercado, se ainda é possível, né, ser um piloto profissional, eu acredito que a internet é que movimenta, porque aí você gera venda de produto, visualização, porque eu acho que, vou até falar, eu acho que felizmente a televisão aberta está acabando. Felizmente, porque eles nunca apoiaram o motociclismo, sabe? Então eu falo felizmente que a internet ganhe força cada vez mais, porque aí verdade, o tem acesso, né? Eu vi uma matéria que, assim, basicamente, principalmente nos países desenvolvidos de primeiro mundo, já cruzou a serra. Já é 60% internet e canais especializados e 40% TV aberta. A TV aberta, hoje, o público dela é acima de 40, 50 anos.
que é o público que é o que está na público educação antigo, antiga né? ainda, né? O público da nova educação, e principalmente nós, vamos pôr que a nossa idade hoje, a gente é o meio dessa cultura, nós estamos no meio, exatamente você é o meio da transição da cultura de exibição do Supercross. Você viveu lá no início. Exatamente. E ainda está vivendo a geração que o Enzo chegou agora, por exemplo. Então, assim, nos países envolvidos acabou, cara. E isso é excelente para nós, principalmente para mim, que tenho um veículo de comunicação especializado. Com certeza. Porque, assim, a galera não quer mais, ninguém mais tá. Você pode ver no próprio Brasileiro de Motocross. Qual que era o sonho da sua geração de 2004, que você falou? Ganhou todas as etapas, era aparecer no Globo Esporte. Qual que é o sonho hoje do piloto que está ganhando todas as etapas do Brasileiro? Ter 200 mil pessoas na transmissão ao vivo da CBN. É isso que o cara quer. Com certeza, ou ter 200 mil seguidores no Instagram dele. Né? Porque hoje o que você faz? Você pega o link e manda para sua tia lá na Irlanda. Ó, tia, vou estar ao vivo meio-dia aí, tá? Assiste a minha corrida. A tia... Então, cara, mudou e assim, basicamente, a TV aberta está descendo a serra quanto os canais digitais estão subindo. E isso, que nem você falou, é excelente. É excelente. Voltando aqui, que eu acabei não contando a história de Bud Street, que foi em 2006, né? E eu lembro que, assim, outra dificuldade que eu tive nos Estados Unidos para correr o motocross são as distâncias, né? E nessa época, de 2006, eu era 100% privado. E aí eu comprei uma moto, e aí eu comprei um trailer, e consegui alguém, uma equipe que estava dando um apoio. Essa equipe era patrocinada pela DRD, que me patrocinava na época, né, que é o Doug Dubac, um dos caras, um americano assim, que me ajudou muito no início meu no motocross. E aí ele conseguiu essa equipe para puxar o meu trailer. Cara, e no meio do caminho lá, o trailer desencarrilhou da carreta da equipe, não era uma carreta, era um caminhão, era uma equipe menor. E o cara simplesmente largou o trailer com a minha moto, com todas as minhas coisas, a 1.000 milhas da corrida de Bud Creek. Você imagina a loucura. Largou lá parado e foi embora. Imagina se fosse no Brasil. Nunca mais eu tinha pego. Ele simplesmente quebrou, tá aqui, ele largou lá e foi embora. Cara, aquela semana foi desesperadora. Liga para um, liga para outro. E aí eu consegui um brasileiro que trabalhava na construção civil, que morava em Maryland, por acaso, que tinha uma caminhonete, voei para a casa dele, rodamos as 1.000 milhas, fomos até lá, buscamos o trailer, cheguei atrasado, assim, em cima da hora, no sábado, para poder participar dos classificatórios da Bud Street, e aí, no domingo, aconteceu um ramp shot, e eu consegui andar muito bem, principalmente na segunda bateria. Acho que eu terminei em 12º, 13º, alguma coisa assim, e fiz aí meu melhor resultado até então no motocross, acho que era a 3ª ou 4ª etapa. Então, assim, é engraçado, todo alto meu, assim, nos Estados Unidos, parece que antes teve um desafio, e parece que era um teste. Se esse cara não superar isso, ele não vai conseguir, não. Eu tenho comigo que, assim, eu fui muito feliz na minha carreira de motociclismo, mas nada foi fácil, foi com muito trabalho, sabe? Algo que era sempre assim. Para conseguir isso, parece que eu tinha que passar por uma barreira gigante, igual a corrida de Daytona. Parecia que eu não ia chegar por nada. Se eu tivesse desistido ali, cara, não teria feito, né, não teria essa história para contar. Mas isso é massa. Isso aí que prova um verdadeiro campeão. Eu sigo muito essas paradas de motivação e até me espelho muito nessas histórias de vocês. E eu sei que essa não é a única sua, Balbo, nos Estados Unidos, de perrengue e sucesso no final de semana, superando tudo isso. Ontem mesmo eu vi daquele astronauta brasileiro, Marcos Pontes. Ele fala uma história lá que o sonho dele era ir para a Lua, né? E não tinha nenhuma cultura do Brasil nisso e tal. E ele fez todas as inscrições pelos Estados Unidos. E aí falou, cara, você foi escalado para ser o primeiro brasileiro a ir para a Lua. Só que você vai com os russos. Você tem 5 meses para se preparar. E os 3 primeiros meses você tem que aprender a falar russo, porque o painel de controle é em russo, tudo é em russo. Imagina que puta desafio. E quando ele foi começar a se preparar para fazer isso, o filho dele teve câncer. Aí você pensa, você tem 5 meses para se preparar, vai para a Lua, 3 meses para falar uma das línguas mais difíceis do mundo e teu filho tem câncer.
Então, é basicamente essa história para descer o Paulo. Exatamente. Lá, privado, se preparando para ir. Aí, putz, que legal, consegui uma carona para levar minha carreta, a carreta quebra e fica no meio do caminho. Tudo que você tem que fazer para chegar lá, você tem que voltar para trás para buscar tudo seu. Então, pensa a cabeça do cara. Aquela coisa assim, se é um cara fraco, se é um cara que não ama, que não está obstinado é o suficiente para desistir. A conquistar algo grande, ele desiste. O caminho de desistir é muito mais fácil. Na realidade, 98% dos seres humanos desistiriam. Sim. Você está naquele grupo eu lembro praticamente do 1%. Tudo que eu ouvia logo no meu início nos Estados Unidos, cara, por que você não volta para o Brasil? Tá lá, você tá fazendo aí, equipe oficial, você é louco, você está gastando dinheiro. Para que você está fazendo isso? Você é o rei aqui, volta para tua majestade, né? Volta. Exatamente. Quantas vezes eu ouvia isso, cara? E, por incrível que pareça, nunca passou pela minha cabeça desistir. Assim, lógico, tinha dias eu ficar triste e até me questionar, às vezes conversar com Deus, caramba, não podia ser um pouquinho mais fácil, não? Mas, assim, eu nunca perdi a fé e sempre acreditei que Deus tinha algo grande, algo E até isso maior e, cara, muito sofrido, me deixou numa condição que não é fácil hoje. Se eu tivesse passado tudo novamente, cara, eu ia, porque eu vivi muito bem no esporte, sabe? Tudo que eu tenho, eu costumo dizer, financeiramente eu conquistei através do esporte. Eu vim de uma família muito simples, mas mais do que isso, cara, eu acho que viver como eu vivi, pouquíssimas pessoas vão poder falar que viveram tão intensamente, foram tão ricos de histórias, de vida, e fizeram aquilo que amam por tanto tempo, sabe? E até isso, quando tu comentava as histórias, assim, de perrengue para chegar lá, não é uma coisa que, principalmente por a gente não ter uma mídia ou uma internet para chegar a essas informações, porque se isso acontece hoje, tipo, todo mundo vai saber que aconteceu isso antes da corrida. Mas sim. Tu foi lá, superou, deu um jeito, chegou para treinar. E aí tu alinhou no gate do lado de Chadwick, Rick Carmichael. Se já não bastasse esse peso, tinha só esse outro dos bastidores que ninguém sabia. Os caras chegaram de voo particular, né? De avião, nem de avião, não. De avião particular. Fretado. Então, aí é isso que, por mais que é um pouco clichê essa pergunta, mas eu tenho muita curiosidade, porque por mais que eu tenha sido um atleta amador, o Thiago também brinca às vezes como piloto, é uma curiosidade que eu tenho muito grande de saber como que a mente do atleta de alto nível funciona. Porque depois de ter passado por tudo isso que tu passou, chegou, alinhou, o que tu pensava, lógico, não exatamente, porque não sei se a memória vai lembrar, mas o que passava na cabeça antes de uma largada para tu ir lá e fazer o roll shot depois disso? Porque tu tem que ter um nível de foco, concentração, determinação, eu não sei o que, para conseguir esse feito. Eu acho que, assim, é até algo simples de responder. Eu não sei exatamente o que me passou. Aliás, algumas coisas eu lembro nesse dia do Holy Shot, né, que a gente está falando tanto dele. Eu lembro como que foi. Teve mais um perrengue ainda. A minha moto, que é o Holy Shot, foi na segunda bateria. E aí, antes da largada da segunda bateria, só um minutinho, gente, vou dar uma pausa mega. Antônio, vai almoçar, vai se preparar, que eu vou te levar para aula assim que eu acabar. Tá bom, papai vai te levar, mas espera, tá bom? É o filhão que chegou aqui, tá em casa, vocês me desculpem aí, gente. Não tem problema. Mas faz parte. Mas voltando lá em Bud Street, eu lembro que indo pro gate, na verdade, a minha moto tem um problema no motor, a gente precisou trocar o motor da primeira para a segunda bateria. A gente pegou uma peça emprestada para a Honda, e o Max e meu mecânico na época me ajudava também, que era o IN, eles fizeram alguns reparos no motocicleta, e a gente perdeu o par fechado. Então, eu, em vez de alinhar ali, eu acho que eu tinha classificado. Na verdade, eu tinha ganho a classificatória. Ficou mudo para nós, Balbi. O áudio seu, Balbi, parou o áudio. Acho que ele não está ouvindo a gente também. Coisas de gravação de podcast. O áudio. Não, ele está ouvindo a gente, só que não está saindo só teu som, Balbi.
Continua? Pode ir lá. Continua. Onde você lembra ali, Balbi, da hora que parou o som? Cara, exatamente, eu lembro que, assim, os mecânicos fizeram dar uma mexida na moto, e aí eu perdi o parque fechado, né? Então, eu que seria o 11º a escolher, passei a ser o último a poder entrar no gate. E aí, cara, tinha um gate totalmente por dentro que era impossível fazer a curva dali. E aí, talvez tenha tido todo o porquê do Holy Shot. Ele, se você olhasse em linha reta, você ia estar largando totalmente para fora da pista, sabe? Se você fosse em linha reta, você ia dar no bump. E eu lembro exatamente o que passou na minha cabeça. Eu preciso pular bem no gate, eu tenho que pular na frente de todo mundo, porque eu vou ter que cruzar para a esquerda e para depois voltar. E, cara, dito e feito, eu pulei bem do gate e joguei todo para a esquerda, só que eu cheguei na primeira curva sem tangência nenhuma para executar a curva. Só que eu cheguei em primeiro, na primeira curva. Eu falei, cara, agora eu não vou tirar a mão. E eu lembro que eu entrei assim, sem tangência nenhuma, e eu entrei e falei, cara, aquela que você faz assim, não foi na técnica, não foi no talento, não foi nada, foi realmente na adrenalina, e eu simplesmente me joguei e a moto começou a escapar, e de repente ela pegou um pouco de tração e foi. Cara, aquela coisa assim, provavelmente foi a melhor capa de revista, né? Porque era impossível. O ângulo que eu tinha para fazer a curva na velocidade que eu fiz, a chance de ter dado certo era única e deu certo. Então, assim, foi muito legal essa história do Holy Shot por isso. Era aquele dia daquela curva, daquela foto, e você contando aí, eu lembro bem da foto, que a foto tá um pelotão, o Balbi sozinho na linha que não faz a curva, né? A curva se faria aqui, o Balbi tá aqui sozinho e vem em sequência logo atrás os dois escapados do bolo, Carmichael e Buba, um pouquinho ali o Chad Pitt e o bolo e o Balbi, assim, cara, não sei se consegue achar essa foto no Google ainda. Tinha que achar para fazer um TBT dela, que hoje é dia de TBT, né? Eu tinha que achar. Pode deixar que eu vou achar e solto ela mais tarde. Solta ela no fazer um repost. Legal, cara. Então, assim... Bob, agora já aproveitando aí que a gente basicamente reviveu aí toda essa brilhante carreira sua, vamos trazer um pouquinho para a atualidade. Sei que é um cara, eu acho que ninguém aqui dentro do Brasil vai entender mais de Supercross e de momentos atuais e falar. Esse sábado agora a gente tem a 8ª etapa, inverte as costas, né? E tem a chegada do Hammer, que inclusive é um piloto que já, assim como você, já representou o Brasil no Motocross das Nações. Ele vem, né, já em Orlando 2, e os boatos dizem que o Enzo vai correr a costa oeste a partir de Daytona, que é a 9ª etapa, a segunda da Costa Oeste, né? Como é que você enxerga aí, na tua visão, o Supercross desse ano, a temporada, os brasileiros em ação, enfim? Sim, né? É uma pena o que aconteceu com o Enzo, ele ter se machucado. Principalmente, cara, a oportunidade que tá a Costa Leste esse ano, não é querendo desmerecer ninguém, mas, cara, tá muito fácil andar entre os 5 ali na Costa Leste, tanto que, assim... o cara que chegou em quinto em uma das etapas, ele tomou volta do primeiro. Isso não é normal, entendeu? Então, assim, o Enzo ia estar ali brigando com o Shimoda. E o Shimoda fez pódio, né? Ele tem qualidade para isso, né? A Costa Oeste, eu acredito, assim, vai ser um nível mais forte, mas tanto o Enzo quanto o Hamilton, eles têm capacidade. O Hamilton é um cara muito rápido, né? Isso a gente consegue perceber, ele é muito rápido, mas é um cara que tinha mais dificuldade de correr. É um cara que não corre tão bem quanto treina, sabe? Assim, eu sou um cara que tento estudar muitos resultados, eu sempre vi que é um cara rápido. Você assiste os vídeos dele treinando, cara, ele impressiona. Ele, numa pista de treino, provavelmente não deixa de fazer nada do que um top 5 está fazendo, mas nem sempre na hora da corrida ele consegue colocar em prática aquilo que sabe? Mas eu acredito que a cada ano que passa, a tendência é o piloto melhorar e amadurecer. Então, assim, o Hamilton pode ser uma grande surpresa caso ele consiga. Não velocidade, eu tenho certeza que ele tem para andar, mas caso ele consiga, como diz os americanos, put together, né? Se ele conseguir desempenhar
no final de semana aquilo que ele sabe, eu acho que ele tem tudo ali para vir entre os 10, né? E talvez até próximo ali dos 5 melhores, né? Essa Costa Oeste, como sempre, a Costa Oeste ela é mais forte, né? Esse ano eu acredito que tem aí bons pilotos aí, mas os brasileiros têm condição para isso. A gente torce para que o Enzo se recupere e volte a estar 100%, né? Assim, é uma pena. Eu achei, assim, que talvez não tenha sido a melhor escolha ele ter ido para a Honda, ter saído da Yamaha, apesar de serem 2 times privados. Não é novidade para ninguém. A motocicleta Yamaha 250 é uma motocicleta muito superior à Honda, né? Isso não é puxando, desmerecendo, é o que é a moto Sim. de série, né? Então, assim, uma boa moto de série, uma moto de corrida preparada, se transforma numa, assim, talvez o mais próximo que ele teria no equipamento oficial, sabe? E eu não sei o quão bom é o equipamento dele Honda se comparado ao da temporada anterior. Mas, assim, é um cara que tem talento, tem condição para isso, a gente torce para que ele consiga se manter saudável para conseguir correr, né? E o Hamler, a mesma coisa, ele já está numa motocicleta que de série é muito boa, que é a KTM, então acredito que ele vai ter uma motocicleta bem competitiva aí, não sei se é uma equipe que tem um budget, porque às vezes não adianta, né? Não é só uma motocicleta, a equipe tem que ter um budget para o cara treinar, né? Ter uma moto boa de treino, enfim, eu não sei qual é a real condição, qual a estrutura que ele tem de treino, né, para ter troca de peça, acerto de suspensão, motor, para ter uma moto competitiva, mas é um cara que é rápido. Então, assim, se ele conseguir ter a cabeça fria de, às vezes, garantir, é melhor você garantir um décimo do que tentar um sexto, um sétimo e não terminar a corrida. É o que eu acredito que o Hamler deva fazer, porque ele cai muito, ele erra muito. Talvez, eu acho que tudo é gradativo no esporte, sabe? Se eu tivesse chegado no AMA achando que eu tinha que chegar em quinto na minha primeira corrida, talvez eu ia ter me machucado e não teria chegado em quinto nunca, né? Eu acho que a gente tem que subir degrau por degrau. Sim. Agora, te botar numa saia justa aí, Balbi sendo chefe de equipe do Motocross das Nações, que eu não sei nem quando é que vai ter ainda, né? Que não está nem no calendário do XGP. Mas quem seriam os brasileiros que o Balbi convocaria? O time dos sonhos da atualidade com o Balbi, chefe de equipe. Cara, fala isso mesmo. Para nós aí. Não é saia justa. Eu nunca concordei assim com a maioria das seleções de time que eram feitas no Brasil. É algo muito semelhante. Eu acho que a base do time ainda não mudou. É o time de 2018 que se classificou, né? Foi o time que eu escolhi. E, lógico, aí a gente tem que encarar o momento. Eu acho que o Enzo tem que estar, mas, né, no momento atual ele está machucado e tudo, mas, assim, ele vai ter uma moto competitiva, ele tem condição, o Enzo tem que estar, porque ele provou que ele, no dia bom dele, ele consegue fazer a diferença. Tem experiência também. Exatamente. Cara, o Gustavo Pessoa e o Fabinho tem que estar, e aí a gente teria, talvez, vamos colocar 4 pilotos, né? Talvez, não sei. Se um desses não tivesse bem, não sei se seria o Fred Spagnol, não sei se seria o Hector, entendeu? Porque, assim, cara, eu gosto de pilotos jovens. O Fabinho, apesar de ter pouca experiência internacional, ele é um cara que, quando cai o gate, ele não está nem aí, ele vai para cima, sabe? O Gustavo Pessoa também é muito assim. Todo mundo, quando eu não levei na época o Hector, cara, eu fui criticado, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Nem sempre o Hector ele vai sair da zona de conforto dele. Ele é o melhor piloto brasileiro na 450 atualmente? Com certeza é. Né? Não sei, ele não correu tão bem esse ano, mas na época era. Mas eu nunca vi ele numa prova internacional saindo da zona de conforto, querendo correr como se fosse a corrida mais importante da vida dele. Então, assim, eu acho que o meu critério seria esse, né? O Fred Spagnol tem pouca experiência, mas é um cara que ele vai para a linha do Fabinho e do Gustavo, né? E é do Fabinho e do Gustavo, coisa que o Pepe Bueno nem sempre é. É um cara que já é mais reloginho. Então, assim, eu teria desses 4 nomes aí, eu tiraria 3, sabe?
ou falei 5, né? Mas, assim, a base é 2018, que é o time que já foi, já classificou, e aí, lógico, né? A gente tem que ver quem tem uma boa 250, quem tem, sabe? Eu achei que foi oportunidades de pista. Exatamente, escolha de pista, né? Mas, assim, muitas vezes, igual fizeram no passado, 2019, eu acho, se eu não me engano, pegar o Fabinho, que era o melhor piloto do time, e aí joga ele na 450. Desculpa, mas é um erro grotesco. Se o cara é o melhor piloto do time, ele tem que estar na categoria que ele está confortável. Ele tinha que ter andado na 250. Então, assim, né, eu acho que tem que ter alguém à frente que tem experiência. Sabe, não adianta. E, assim, não é querendo dizer, não, mas 2018 foi muito difícil, a gente não tinha uma boa estrutura, mas, cara, os brasileiros foram lá e provaram que é possível fazer, como eu fiz lá atrás, né? Mas eu não fui nada político para escolher o time, escolhi o time que eu achava que tinha condição e acabou dando certo. Eu acho que teria que ser assim sempre. E é bom tu falar 5 pilotos, né? É só um comentário rápido até. A gente falou, o Thiago falou em 3, tu conseguiu citar 5, 6. Então, isso mostra também que se não tiver a escolha politicamente correta, a gente tem grandes chances, né? Porque piloto não, se a gente for tem. Se for escolha por quem está melhor no momento, quem vai ter uma condição legal, eu falei 5, porque às vezes vão pegar, tem o Enzo, né, que é o melhor piloto, na minha opinião, seria a minha primeira escolha, mas ele está machucado, não tem como o Enzo ir. Ou ele está num contrato com a Yamaha e não tem libera. como conseguir uma com ele lá, enfim, né, beleza, mas eu falei 5, mas os 5 tem que ser esses. A minha escolha seriam realmente, no momento atual, o Fabinho, o Gustavo e o Enzo. Tá? E de reserva eu deixaria o Spagnol e o Hector. Que belo time, né? Bob, vamos falar agora um pouco de time KTM Brasil aí, né? Que é a sua resposta no momento aí. Bob, né? Falar do meu trabalho. Assim, eu fiz uma matéria esses dias aí e não falei nada com ninguém, sabe? Eu fiz um negócio assim, apesar de ter abertura de... É algo daquilo que a gente estava conversando no bastidor. Algo que os caras fazem lá fora e que o brasileiro fica meio que preso num press release. Eu meti o louco. Eu acordei no dia. O povo quer saber. O povo quer sangue. Eu meti o louco porque, assim, eu não quis nem falar com o Balbi, porque eu sei que o Balbi, por ser o chefe, ele tem que manter a regra. Você poderia me falar pouco. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu sei o que pode ser, eu sei o zum, zum, zum. O zum, zum, zum chega até mim de todas as cores de equipe. Eu falei, cara, eu vou meter o louco, eu vou escrever, só que eu até deixei um termo lá falando, cara, 50% pode se concluir, 50% pode não concluir. Então, a gente tem que saber disso, né? Mas é o zum, zum, zum do momento. E tem um zum, zum, zum muito forte aí de que a KTM já tem grandes pilotos, já tem títulos, né? Começou vencendo em várias categorias e disputando o título praticamente em todas. E eu acho que esse ano agora de 2021, vocês estão com a bala na agulha, né? Tem projeto. A gente tem, assim, foi uma temporada fantástica para a gente 2020, né? Assim, a gente ganhou 2 títulos nacionais. Eu senti muito não ter conseguido o título na MX2, porque, na minha visão, o cara mais rápido dentro da pista era o Fred, mas a gente teve alguns problemas mecânicos e tudo, e foi muito legal também. Eu gosto muito do Dunca, eu acho que o Dunca merecia esse campeonato, principalmente, né, com a decisão que ele tomou agora. Então, Deus sabe de todas as coisas, mas, assim, por que eu queria tanto o título da MX2? Porque eu quero brigar nas principais categorias, que é a 2 e a 1 também, né? Então, assim, o Gustavo foi muito bem, foi o melhor brasileiro, né, entre os estrangeiros ali, o Pessoa, mas 2021, cara, a gente tem aí o projeto de
tá conquistando o título, de estar brigando pelas principais categorias. O Gabi Andrigo foi uma grata surpresa na MX2, não vou nem falar na MX2 Júnior, porque o cara já andou entre os 3 na MX2, ninguém esperava por isso, né? O Fred ganhou corrida, ganhou bateria, foi muito rápido, mas acabou tendo alguns problemas que deixaram ele fora da disputa do campeonato. E, cara, a gente ainda não tinha conseguido, pelo menos eu, no meu trabalho como chefe de equipe, não tinha conseguido ainda vencer na categoria MX1, né? E o objetivo para 2021 é conquistar vitórias também, brigar pelo título, né? Em todas as categorias que a gente entrar, a gente quer estar com os melhores pilotos possíveis ali e brigar por vitórias. Então, a ProTorque KTM Racing vem muito forte para 2021 e eu acho que a gente vai brigar pelos principais títulos aí. E trazendo até... Pode mandar. Talvez vá fugir um pouco do que você está falando, mas só me veio a curiosidade do que a gente estava falando antes, de, por exemplo, estruturas que tu tinha nos Estados Unidos. Para essa estrutura que a ProTorque KTM Racing tem hoje no Brasil, assim, não comparando Brasil e Estados Unidos, mas qual que é essa estrutura que vocês têm para fornecer para os pilotos, como que funciona, tu sendo o chefe de equipe, como que funciona todo esse por detrás do final de semana de corrida? Cara, eu costumo dizer que eu tenho o melhor time no Brasil que o dinheiro não compra. Entenda bem. Eu tenho humildade para saber, e não é, eu acho que isso é novidade para ninguém, eu sou muito sincero. A minha equipe não é o maior budget, né, das equipes nacionais. A gente tem aí Honda e Yamaha com um budget, talvez o meu budget seja 1/3 deles, do budget deles, mas eu acho que com a experiência que eu tenho, que a minha família tem, tudo que eu vivi lá fora, é o que eu disse, eu tenho a melhor equipe com que o dinheiro não compra. Então, assim, não é o que a gente ainda não tem o que eu gostaria de proporcionar para os pilotos, que é algo muito semelhante ao que os caras têm lá fora, mas tem diferenciais que eu consigo proporcionar aos pilotos, cara, que o meu sonho correndo no Brasil era ter tido um chefe de equipe com a experiência que eu tinha, em questão de acerto de motocicleta, de suspensão, e de entender o que está passando na cabeça do piloto mesmo, sabe? Eu acho que esse diferencial da nossa equipe, não só pela minha pessoa, mas pela minha família, a Mariana me ajuda muito, apesar de estar competindo, o meu pai tem muita experiência, então, assim, eu acho que isso proporciona aos nossos pilotos serem muito competitivos. Eu acho que talvez por isso a gente tenha conquistado títulos ano passado, e o piloto que vem para a nossa equipe, que quer realmente sugar o que a gente tem de melhor, né, e o de melhor nem sempre vai ser, às vezes, a moeda, vai ser o financeiro, vai ser o melhor equipamento, apesar de que a KTM é uma motocicleta muito boa, ela vem praticamente pronta para competir, né? Só que, assim, algo que, às vezes, o pessoal em casa não sabe, as equipes evoluíram muito no Brasil. Então, assim, cara, o equipamento do motociclismo nacional hoje é muito bom. As equipes estão investindo muito e, assim, a gente tem motos no Brasil, não vou mentir, que estão aí na MX1 chegando próximo aí de 150, 200 mil reais. Uma moto de corrida, sabe? A moto do Campano, do Paulo, mesmo a moto do Gustavo Pessoa ano passado, com menos de 140, 150 mil reais, você não faz uma moto que ele tinha para correr na MX1. Então, assim, o nível está subindo muito. Uhum. Agora, eu ia falar. Sim, alguma surpresa aí para que pode já soprar aí para da boca do Bob? Eu ainda não posso divulgar o nosso piloto na MX1, mas eu posso garantir que é um piloto que vem para poder... O piloto não é você ainda não, né? Chega para cá, já que você chegou. Então, mais uns anos é esse aí. É ele. Dá um oi. Ele botou a carinha, eu falei, é ele. É o Antônio, por enquanto. Esse aqui eu tenho contrato vitalício.
E o melhor, não precisa pagar salário. Não precisa pagar salário. Não precisa pagar salário. Mas o budget tem que ser alto, viu? O budget é Você alto. me salvou, viu? O que eu posso garantir é que é um piloto que vem para brigar por vitória. Vem para a disputa do título, com certeza, né? Do título, eu acho que ganhar campeonato depende de vários fatores, mas que é um piloto que vai ter condição de ganhar a corrida. Vamos fazer o seguinte, para você me ajudar, né? A gente tá toda a divulgação aí para a KTM. Não vamos falar o nome, quem quiser saber, tá escrito lá no site. Está escrito lá no site, na notícia do Fofocross. Entra lá, showradical.com, me dá seu acesso, me ajuda aí também. Que aí não vamos falar, a galera vai pesquisar. Vamos fazer essa galera pesquisar, vai. Quem tiver ouvindo o link aí, vai lá e pesquisa, que você vai gostar do mais. Cara, eu não posso participar de fofoca, cara. O negócio de fofoca não é legal. Mas, depois eu vou dizer, o Thiagão do Show Radical é um cara bem inteligente, viu? E bem formado. Fica no ar aí, então, né? Fica no ar. Aproveitar aí, Paulo, a gente até no início falou com o Matheus e tudo, a gente já passou praticamente em todos os tópicos, mas eu acho que é interessante, você é um cara que sempre que eu ouvi suas entrevistas, até em outros sites e mídias, você é um cara que sempre aponta detalhes importantes e eu queria pôr isso em pauta aqui nesse podcast para a gente já caminhar para o fim dele. Até depois, se o Matheus quiser soltar alguma coisa em cima disso. Campeonato Brasileiro de Motocross. Balbi como piloto, Balbi como chefe de equipe e hoje também como um empresário do meio que está tocando uma empresa, né, que é o seu time, seu distribuidor e tudo. O que você apontaria para o pessoal da CBM que vai nos ouvir melhorar no campeonato para 2021? Você é um cara que eu sempre vejo coloca termos técnicos e detalhes importantes para serem melhorados na mesa. Aproveita o podcast aí para deixar alguma coisa aí para os caras. Cara, eu acho que planejamento. Assim, cara, planejamento e mais gente profissional para trabalhar. Eu acho que está faltando profissional para trabalhar, cara. A CBN, assim, ela está muito presa na mão do presidente. Eu gosto muito do Firmo, ele é um cara que eu acho que é um excelente presidente, sabe? Mas ele precisava montar uma equipe melhor. E não adianta ele falar que não tem condição para isso, cara. Tem bons profissionais querendo trabalhar, que gostam do esporte, né? Mas esses caras vão precisar ganhar dinheiro. Dê a eles a oportunidade de também... Tem gente que quer trabalhar e que não vai cobrar nada do firma, mas vai pedir um espaço, vai pedir uma concessão do campeonato. Eu acho que o firmo tem que deixar o negócio crescer. Enquanto ficar preso na mão de uma pessoa só, ou então o firmo não contratar, se ele diz que não tem dinheiro para contratar uma equipe maior para fazer o campeonato crescer, cara, ele tem que delegar. Você está fazendo isso, eu faço isso, as equipes fazem isso. Eu acho que falta para a CBM delegar. O campeonato precisa crescer, sabe? Precisa crescer. E não está tendo planejamento, sabe? Eu acho que a pessoa do firme é um excelente presidente, ele é um cara que se apresenta muito bem, que fala muito bem, que consegue negociar com os patrocinadores, mas ele precisa de ter um bom profissional na organização, um bom profissional na montagem, bons profissionais. O Paquito é um cara que é apaixonado pelo esporte, faz um trabalho muito legal, mas a equipe dele é curta, ou seja, tecnicamente é um cara que fica sempre sobrecarregado, sabe? Então, leite de pedra, né? Exatamente, o campeonato precisa crescer, sabe? Então, assim, a gente precisa trazer. Tem vários apaixonados pelo esporte que gostariam de estar trabalhando lá e não ter essa oportunidade simplesmente porque não é dada a eles. E eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de gente que quer apostar no campeonato para fazer ele crescer e aí sim ganhar. É basicamente que troca em favor, né? Que faz, exatamente. Se você fizer isso e quem ganha no final é o campeonato. É exatamente isso, cara. Hoje, assim, é o que eu precisei fazer na minha equipe. Para a gente conseguir fazer a equipe crescer, eu vou ser bem sincero, eu não tiro R$1 de lucro na minha equipe, mas eu estou fazendo ela crescer. Né? Eu tenho as minhas acontecer, né?
eu preciso fazer ela crescer. Se eu ficasse pensando, eu preciso ter um lucro, vou contratar um piloto só e vou guardar tanto, cara, não ia crescer nunca, sabe? Então, assim, é o que está acontecendo na CBM. Eu acho que, assim, eu tenho raiva de quem critica, mas não faz nada, mas eu sempre converso com todo mundo, dou muita opinião, e eu acho que falta aí a CBM abrir oportunidade para novos profissionais trabalharem lado a lado, fazer o esporte crescer. Porque o motociclismo no Brasil só vai crescer se a gente tiver mais apaixonados, como é o Thiagão, como é o Balbi, como era o Cassim na Copa Minas Gerais, como tem tantos aí que são alucinados com o motociclismo, mas o que eu percebo é assim, a gente tem um bolo, se cada um juntar uma fatia, a gente tem um bolo, mas se cada um quiser comer a sua fatia sozinho, não tem um bolo, entendeu? E é o que eu percebo acontecendo. E olha como isso é interessante, talvez até, tipo, você está falando tanto da paixão e essa parte de, tipo, pessoas envolvidas que amam o esporte, que talvez essa seja a chave mesmo, porque a gente começou o episódio hoje falando lá, Canelinha, falando de Carlos Barbosa, cara, tinha 35 mil pessoas na arquibancada, o final de semana todo juntava, sei lá, 80 mil pessoas, entre sábado e domingo assistindo. Então, e a gente está falando de um campeonato que aconteceu há 15 anos atrás, 16 anos atrás, Sim. onde a gente falou que não tinha internet e tudo mais. Então, como que até o público se envolvia tanto, o público apaixonado, acampava, como que tinha muito envolvimento. E hoje parece que é tão fácil de alcançar essas pessoas, mas em algum ponto isso está sendo pecado, né? Porque não está tendo... E tem o investimento, tu falou que as equipes estão crescendo, moto, estrutura, tudo. Então, o que falta? Porque não é o nível técnico, né? Não, com certeza não é o nível técnico. Eu acho que assim algumas decisões foram tomadas e foi matando a tradição, sabe? Igual o Carlos Barbosa. Talvez porque uma outra cidade pagou X a mais, o campeonato deixou de ir a Carlos Barbosa. O mesmo em Canelinha, o mesmo em Dayatuba. Então, são anos para se construir algo. Já tem uma etapa que tem tradição de público, que tem tudo. Se a gente olhar o Campeonato Mundial de Motocross, as etapas tradicionais são lotadas de público. Mas quando o campeonato vai e a gente percebe que vai para um lugar que está visando somente o financeiro, no Campeonato Mundial de Motocross também não tem público. O AMA Motocross, cara, tem evento igual o Nadila, que tem mais de 30 anos, que é no mesmo final de semana. Então, é lógico que vai dar público, tem uma cultura, tá tudo pronto ali. E o que eu percebo que foi feito no Brasil, cara, é que não digo que é só pelo financeiro, mas pela facilidade. Por a CBM talvez não ter abrido mais e trago bons profissionais, ela vai aonde o evento está pronto. A prefeitura tem 300 mil, eu faço a pista, eu falo assim, vai fazer etapa. Bom, vamos para lá. A CBM não importa se é bom, se tem tradição, se vai ser legal ou se não vai. E isso está errado. A gente tem que ser aonde é bom para o esporte, aonde é bom tecnicamente para os pilotos, aonde é bom para todo mundo. Não pode ser só bom para a confederação, né? E ter um financeiro ali, porque eles não vão ter trabalho nenhum, sabe? Eu acho que é isso que falta, cara. Igual a gente teve a abertura, a primeira e a segunda etapa no meio da pandemia, e isso aí o Thiago pode falar no Beto Carreiro. Cara, foi fantástico, sabe? Foi muito legal. Me pergunta se vai ter campeonato lá esse ano de novo. Me pergunta se vai ter brasileiro de motocross lá esse ano de novo. Cara, me entristece. Eu briguei muito para poder sair essa etapa nos bastidores aí. Eu reuni com o Firmo, com o Cali ajudou, o Sandro da equipe de geração ajudou. Eu fui atrás da Protor, consegui uma verba extra para a gente conseguir fazer essas duas primeiras etapas ali no Beto Carreiro, porque eu sabia que ia ser um puta do evento. E foi. E aí, de repente, a segunda etapa já foi em Apiaí, que foi legal também, mas, cara, por que não voltamos para a Penha novamente em 2021? Não é dado continuidade no trabalho. Então, é desanimador às vezes, sabe? Como chefe de equipe é um pouco desanimador. E eu até vi que o calendário está extenso para esse ano, né? O calendário desse ano que soltaram 8 etapas, e Rio Grande do Sul é para Santa Catarina é para Se seguir nesse calendário, talvez
tem alguma certa melhora esse ano. Eu Pensando espero que positivo. sim. Cara, eu espero que sim, mas pelo que eu duvido que o que falta no Brasil é ter etapa na mesma cidade todo ano. Porque por mais que às vezes a pista não é boa, no ano seguinte ela vai estar melhor. Sabe? Deu isso errado, deu aquilo, não deu público. Ano que, precisa trabalhar o público. Aquele negócio, a gente começa do zero, toda etapa. Sim, exatamente. O que acontece? Chega lá, não tem tantas torneiras no box para fazer lavagem de moto. No outro ano já tem, porque comprou. Faltou quanto? 30? Comprou as 30. Então, no outro ano, não tinha a barraquinha ali para ficar no parque fechado. No outro ano tem. E aí, no outro ano, tem mais uma e vai aumentando, É aquele negócio. O cara, que nem eu tento fazer aqui no Show Radical. O cara me dá oportunidade de trabalho. Eu tenho que escancarar as portas cada vez mais para ele vir entrando, não fechar. Se eu deixar só um corredorzinho para ele passar, ele vai desanimar e aquele corredorzinho vai fechar e vai virar uma parede, vai fechar a janela, a porta. E é o que eu vejo que os caras fazem ao contrário. A porta está escancarada para eles chegarem, eles trancam ela quando eles saem. E aí não pode falar mais que trancou e perdeu a chave. Que é algo assim, e que eu vou falar, não é dessa gestão da CBM, já vem de muitos anos. Às vezes, o apaixonado pelo motocross quer fazer uma etapa e escancar a porta. Dá verba, investe um monte, eles vão lá, sugam tudo desse organizador, o cara fica com um mega prejuízo no bolso e ele nunca mais quer fazer. Sabe? No ano seguinte, você tem que dar o mesmo valor. Aí o cara simplesmente desanima. O cara tá pagando o que ele ficou devendo aí. Fique bem claro, isso não é algo que acontece dessa gestão da CBM, é algo que eu vejo acontecer desde, sei lá, 2003, 2004, quando a CBM ainda, da época do Lincoln, foi um excelente trabalho. Eu mesmo como profissional, que custou uma fortuna. No ano seguinte, não tem mais evento. Eu mesmo presenciei várias vezes isso aí. O organizador ser tão apaixonado que o sonho do cara era ver o Balbi desembarcar o motorhome dele na pista dele. Aquilo ali, ele pagava 500 mil para ver aquilo. Aí ele pagou, viu, matou vontade. O circo foi embora segunda-feira. Ele ficou até no outro ano pagando conta daquilo ali. E aí o organizador, a confederação liga, e aí, vamos levar de novo? Cara, ainda falta 6 parcelas para me pagar do eletricista que montou a internet aqui e eu não vou conseguir. Acabou, fechou a porta. Exatamente. Então, assim, é o que eu falei. Está errado, a gestão não tá errado, precisa mudar, mas eu não sei se vai mudar. E assim, sinceramente, eu espero muito que mude agora para 2021, mas pelo calendário que eu vi, pelas coisas, cara, que eu tenho visto acontecer aí em bastidores e em notícias, até que eu acompanho pelo Show Radical, pelas outras mídias especializadas, eu não estou acreditando numa mudança, não. A gente nunca pode perder a fé, né? Mas, assim, por outro lado também, a gente eu já vivenciei, já observei várias coisas que você, Balbi, pediu até quando piloto e que hoje melhoraram. Que talvez se você não tivesse brigado lá quando você corria, hoje os meninos que estão aí estariam tendo que brigar aquilo que você já brigou lá atrás. Ou seja, passo a passo, pé por pé, as coisas vão mudando. Mas assim, a gente tem sempre que olhar para o que está errado para mudar, para lá na frente o outro colher. Coisas que a gente... Com certeza, eu acho que, assim, precisava ter um pouquinho mais de comprometimento, assim, para que, né, as coisas fossem feitas com... É o que eu falei, é planejamento. A palavra certa é planejamento. Eu acho que com planejamento não vai faltar pista, não vai faltar piloto, não vai faltar verba para fazer um bom campeonato. Fã não vai faltar, com certeza. Público não vai faltar, com certeza. Então, alô, CBM. Alô, CBM. Escute este podcast. Por favor. E que encare como uma crítica construtiva. Porque eu acredito no potencial, como eu mesmo disse. Tem funcionários da CBM que eu gosto muito, que eu vejo os caras assim, trabalhar um monte. Né, cara? Falei do Paquito. Tem um monte de gente, sabe? Tem assim, uma galera lá que eu vejo trabalhando pesado, sobrecarregado. O Firmo é um cara que está excelente para esse cargo de presidente, mas, cara, é mais gente para trabalhar.
é uma união, né, do meio do motociclismo. Os fabricantes também tinham que ser, talvez, na hora de patrocinar, eu acho que falta, assim, eu entro, quero tudo. Não, vamos entrar todo mundo junto, né? Vamos fazer uma festa compartilhada, porque no mundo inteiro é assim, sabe? Eu entro, mas não pode ter um patrocinador X, ou eu quero tudo para mim pagando pouco. Não, eu acho que todo mundo pagar um pouco, cara, vai ter um mega campeonato. Aí que vem a questão do bolo, né? Dividir as fatias iguais, cada um compra uma fatia, que aí o bolo vai ficar colorido e vai ficar aquela festa de aniversário bonita. É uma coisa que eu procuro fazer aqui no site. Eu acho que talvez, pelo que eu acompanho e estudo das mídias, eu acho que é uma das poucas vezes que a gente conseguiu ver o que eu consegui fazer há pouco aí, que é ter todas as fábricas no site. E foi assim, com coração. O Fábio falou, cara, eu quero a KTM. Agora há pouco a gente fechou com a Husqvarna. A gente já tem a Yamaha, que foi a primeira fábrica. Depois veio a Honda, pegou um espaço. Então, assim, até o Cali conversou isso comigo. O Cali falou, velho, você viu o que você conseguiu? A Honda nunca tinha entrado num site, entrou. E entrou com todas as outras e não exigiu que ninguém saísse. Então, assim, exatamente. Eu acho porque é aquela dança das cadeiras que você fica, assim, atendendo a todos, tudo que todos pedem do mesmo tamanho. Entendeu? Então, eu acho que se a confederação pegasse esse formato... Padrão e profissionalismo, né? Cara, o meu cérebro é focado na época que você corria, quando saía um cartaz, que no rodapé do cartaz, como é que vinha os patrocinadores? Kawasaki, Honda, Yamaha, KTM, Suzuki, Thor, Alpine Stars, Monster, Red Bull. É assim o cartaz americano. Sim. Não é? Tá todo mundo tem um quadradinho ali, é um ganho gigante, porque todo mundo sabe. Acho que já melhorou muito, já foi muito mais trancado, né, aqui para nós. Muito, sabe? Eu acho que isso daí tem melhorado bastante. Mas eu acho que a gente tem que continuar trabalhando para não parar de evoluir e continuar cobrando. Eu não vou mentir, não. Eu vou continuar cobrando da CBN sempre. E é para o bem do esporte e é para ver o campeonato crescer, sabe? Eu acho que todo mundo tem que cobrar e se unir também. Do mesmo jeito que eu cobro, eu estou nas reuniões. Como eu falei, eu fiz de tudo para o campeonato de 2020 acontecer, né? E lógico que a CBN foi a principal responsável, mas eu me sinto responsável, o Cali foi responsável, o Sandro, o Pedro da Yamaha, enfim, todo mundo colaborou para que o campeonato viesse a acontecer. Senão, a gente não teria tido o Campeonato Brasileiro no meio da pandemia, né? E até como tu falou, então, que essas críticas cheguem de forma positiva, construtivas. A CBM também tem as portas abertas do nosso podcast aqui, se tiver algo para conversar, para falar sobre, porque esse é um dos intuitos desse podcast. Porque vem o Balbi e fala todas essas coisas aqui, alguém vai escutar e tem mais alguma coisa para contribuir. E outro para criticar essa opinião, mas de forma construtiva. E assim, alavancar e fazer crescer o esporte, porque a minha memória, como o Thiago falou, era isso. O Balbi chegando, é um acontecimento, o motorhome chegando, narrador, um público de 40 mil pessoas. É isso que eu sinto falta de ver o esporte. Glamour, sabe? Perdeu um pouquinho do glamour. O que a gente ganhou de profissionalismo técnico, mais equipe, os gringos, um monte de piloto, eu acho que perdeu um pouquinho do glamour, assim, sabe? Talvez por falta desse público. A gente talvez... o evento é tão ruim que o público desanima de viajar longe para assistir. Então, a gente conta com o público local do evento. E nem sempre esse público tem conhecimento. Ele está ali pelo evento. Ele não sabe quem é o Capano, quem é o Hector, né? Coisa que antigamente eu lembro que os meus fãs eles viajavam o Brasil inteiro para assistir o Campeonato Brasileiro, sabe? Tinha cara que viajava 1.200 quilômetros para assistir um Campeonato Brasileiro. Sim. Eu trabalho aí no esporte, eu vejo isso até hoje, né? Você está ali como chefe de equipe, ocupado ali, cuidando dos meninos e correria, e sempre, no mínimo, tem meia dúzia de pessoas em volta ali do alambrado da KTM para tirar uma foto com você, e o cara tá ali, não quer saber do Fred, não quer saber quando quer saber de alguns pilotos é da sua irmã, que assina a Balbi, né? E tá brilhando até hoje, e a galera quer você. Eu cansei de ver, eu tô passando ali do lado da minha motinha para ir fotografar, tem
tem um cara com a criança, e às vezes o pai é fã da sua carreira e pega o filho aqui, ó, tira uma foto com o meu filho. O molequinho não sabe nem quem que é o Gustavo, mas o pai quer que tire uma foto com o Bob. E isso é uma coisa que é o intuito meu e do Matheus aqui. Falou, cara, a gente tem que trazer os caras para o podcast, entrevistar os caras e mostrar para o nosso público o quão estrela esse cara é, mas não estrela no sentido de estrelismo, mas estrela no sentido do glamour que vocês merecem, por tudo que já formar o motociclismo nacional está precisando formar novos ídolos, entendeu? Ídolos, exatamente. Isso, porque aquele cara que tem um ídolo, ele vai longe para assistir a corrida. E é o que essa geração digital hoje fez. Ela está fomentando o estrelismo e apagando a idolatria, o cara, né, idolatrar o cara assim, mas não idolatrar de carregar o cara, mas por tudo que a história, essa história que você falou do trailer desengatar na estrada, você voltar a buscar e correr e fazer o holy shot, isso é ter um ídolo, é ser fã do cara por tudo que o cara viveu e passou. Eu nunca imaginava, eu estava em Apiaí, cara, veio um fã chorando, eu não acredito que você está aqui na minha cidade, eu nunca imaginava, eu já parei de correr há 5 anos, o cara veio chorando e contando um monte de história, que eu lembro dessa corrida X, que eu lembro Y, que eu acompanhei, o maior prazer, a maior alegria minha é ter você aqui na minha cidade, e o cara era um fisioterapeuta e tratou a Mariana lá no final de semana, então assim, é muito legal, a gente não pode deixar isso se perder, eu acho que essa nova geração de pilotos merece isso, porque o trabalho deles é tão sofrido quanto foi o meu lá atrás, sabe? Os pilotos têm que ser valorizados também, porque, cara, não é fácil ser piloto profissional de motocross. E não é por falta de nível técnico, né? A gente sabe que a gente tem atleta hoje para ser Chumbinho, Negrete, Sasaki, Balbi e assim por diante. E, assim, uma coisa que eu vi esse último ano, cara, o Campeonato Brasileiro de Motocross, a MX1, o nível tá altíssimo. Cara, eu voltei a assistir corrida da MX1 esse ano, porque eu falei, caramba, tá legal. E durante um tempo ali, 2017, ali, 18, eu tava, assim, não tava gostando. Cara, esse ano tá muito legal. O campeonato desse ano, assim, é engraçado como que um piloto, o Anthony, ele conseguiu puxar o ritmo de todos, porque eu acho que ele é um cara mais rápido do que eram os demais, apesar do Paulo ter sido campeão, o Paulo e o Campano estavam melhor preparados, mas o nível subiu muito, né, Thiago? Eu acho que, cara, o nível do Campeonato Brasileiro no MX1 esse ano, ele me espantou, deu ver assim e falar, caramba, o que estão andando esses caras, graças a Deus que eu tô aqui do lado de fora. E foi massa assim também, porque formou o que forma lá fora. Pelotões. Tinha o pelotão de elite, o pelotão, que eu posso dizer, pelotão B, que nesse pelotão B, muitas vezes, configurou ele, Getro, Hector, entendeu? Fabinho, Gustavo. Olha quem é o pelotão B de elite. Depois vinha o pelotão intermediário, que você tinha Machito, Caio Lopes. São nomes que têm títulos e títulos. E depois, lá atrás... Caio Lopes. Vai andar de moto com o Caio Lopes. O cara anda pra caralho. Exatamente. E ele tá em 7º, 8º. Então, assim, exatamente. E aí você pega depois o nosso grupo C brasileiro, que aí você tem ali um Diego Henning, que são caras que... Feliz demais de ver. Finalmente apareceu um piloto novo na MX1, que não está há muito tempo. Esse Diego Henning é um cara que anda de moto bem demais. Ele me surpreendeu esse ano. Ele está no C ali, mas entrando no B. Ele não toma volta. É o que eu tô te falando. Ele não toma volta. É um cara que está na briga. É o que acontece nos Estados Unidos. Por exemplo, você vai no grupo C dos Estados Unidos, do Supercross Motocross, o Adam Entkinap, que é o rapper lá, que até eu vi um vídeo do Leandro Silva zoando o Hector, que o Hector, eles estavam torcendo para o Hector ir para o Supercross e pelo menos bater o tempo do Adam, Entkinap. E chegou lá, tomou uma cascada do Adam que não chegava nem 2 segundos perto. Então, tipo assim, isso não tinha aqui no Brasil. Tipo assim, o cara teve uma época, que foi essa época que você falou, que se eu pegasse uma 450
e fosse correr o brasileiro, eu ficava em 10º, que era o último, e seria eu, entendeu? E hoje não. Hoje, se eu for lá correr, eu vou ficar em 18º, que é o último, e vou tomar uma volta do Diego Henning, que é o grupo C. Então, você vê que é o nível que você falou. Dentro de uma corrida só, a gente tem 3 corridas acontecendo. A do pelotão de elite, do grupo B e do grupo C. Não, e a elite, então, vai falar o que da elite? É difícil, cara, eu, assim, assistir a elite, sinceramente, não perde em nada em emoção, empolgação para uma corrida gringa. Porque você tá no 20º lá, tem cara bom pra caramba. Se você olhar no 20º, o pau tá torando, o 19º ali, o 20º babando, o 21º chegando, aquela loucura, e tudo isso vem o primeiro da elite dando volta nessa turma. Cara, estão na boca. É louco. Agora, eu acho que assim, a gente tá com a faca e o queijo na mão para poder o esporte. O esporte. Vou dar uma pausa Virou aqui de frente, novo. Virou de frente, Vou dar uma pausa de novo. O Paulo tinha dado uma virada de frente no triplo aqui, caiu a conexão, mas já catou, arrumou as canetas, já está de volta. Termina a conclusão aí de onde a gente estava e também já pode deixar seus abraços aí, seus agradecimentos para nós finalizar o nosso primeiro episódio com o nosso grande convidado aí, que a gente fez questão de começar por ninguém menos que o Bob, né? Cara, agradeço demais aí. Eu acho que, assim, finalizando, é realmente que a gente tem tudo no motociclismo brasileiro para poder continuar crescendo, para poder popularizar ainda mais o esporte. Então, eu acho que se toda a indústria aí, se todos os patrocinadores, a federação, a gente se unir, né, e lutar, os apaixonados aí pelo esporte, que é quem vive disso e que está, né, no dia a dia, com essa união aí, eu acho que a gente tem tudo para fazer o esporte popular e crescer cada vez mais. E eu sou aquela pessoa, o adepto, que a competição só pode acontecer dentro da pista, né? Isso aí a gente deixa para os pilotos, né? Do lado de fora, a gente como chefe de equipe, organizador, imprensa, eu acho que tem que estar todo mundo aí unido para fazer o esporte crescer e, lógico, quem for o melhor piloto vai vencer e acaba vencendo todo mundo com um motociclismo grande, com um motocross, né, bem disputado. E quero aproveitar, agradecer aí a Protorca TM Racing, aos nossos parceiros aí, por me permitir, né, é muito legal estar à frente de 2 marcas aí gigantescas como essa, eu me sinto orgulhoso de representar e espero que a gente consiga aí trazer mais títulos nessa temporada 2021. Bom, então, Bob, em meu nome, em nome do Matheus e também, que acredito que vai dar uma palavra para finalizar aí, cara, te agradecer a receptividade, né? A gente te procurei aí, te contei a ideia do Matheus, que é o Delink, unida aí com a gente via Show Radical, que nem você falou. Eu acho que depois que eu ouvi você falar, eu fiquei bastante feliz e orgulhoso, porque até o Matheus comentou aqui comigo também no particular aí, que como a tua linha de raciocínio é profissional, né? Então, acho que é um cara que tem uma verdadeira faculdade da vida do esporte para poder plantar essas ideias. E quando você falou, você está fazendo certo aí de delegar todas as suas atividades, né? E eu falei isso com o Matheus no início, quando ele chegou, eu falei, cara, eu assim como você, eu acredito muito em Deus e eu entrego a minha caminhada, a minha vida, Show Radical nas mãos de Deus e deixo ele guiar. Quando a gente começou a história da transmissão ao vivo, a galera copiou e veio fazendo parecido, eu falei, cara, chega. E aí apareceu essa transmissão que o Gabriel da Motocross Race TV está conduzindo pelo Show Radical hoje, e é uma responsabilidade dele, eu apenas repasso ao público. E aí a galera, você tem que fazer um podcast, você fala bem, você conhece todo mundo e tal. Falei, cara, é mais uma sobrecarga, que é o caso que você falou até do Paquito, né? Mais uma carga para mim. E eu tô ali mexendo no celular, aparece uma mensagem ao Matheus, cara, eu tenho um projeto assim, eu queria vincular o show. Eu falei, cara, eu olhei pro céu, falei, e aí fiz uma ligação de vídeo com ele, conversei com o cara, vi o jeitão dele, falei, meu, é o cara. Então, você falou, tá cheio de gente querendo fazer, a gente só precisa de entregar e confiar. Então, exatamente.
Mateusão tá aí com esse projeto top, eu tenho certeza que vai ser um estouro essa parceria nossa. E agradecer você, agradecer o Matheus, e se Deus quiser, já esse episódio está no ar para a galera sentir tudo que o Matheus pudemos sentir hoje nessa conversa top com você, Paulo. Eu só tenho a agradecer, mais uma vez, Tiagão, pela disponibilidade do horário. Sei que é corrido, o pessoal aí é bem atarefado. Balbi, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, de coração, como fã, como podcaster, o que quer que seja, muito obrigado. Esse podcast vai estar online o mais rápido possível. A gente está com um projeto legal de lançar a primeira temporada. A gente está se organizando bem para fazer da melhor forma possível, então a gente fica muito honrado, muito grato de que o seu primeiro, a gente está abrindo com chave de ouro, abrindo com um campeão, né? Então não tinha como dar errado. Então, mais uma vez, muito obrigado. Valeu demais, galera. Obrigado aí, Matheus. Valeu, Tiagão. E obrigado aí aos fãs que escutaram até o final, como eu falei, né? Eu falo muito, mas eu acho que se o pessoal gosta de motociclismo, de motocross, eu acho que tem conteúdo legal aí para a gente poder aprender e trocar ideia. Grande abraço para todo mundo aí, muito obrigado. Com certeza. Só vou dar uma dica aqui, para encerrar o programa, finalizar. Esse programa está linkando Minas Gerais ao Rio Grande do Sul. Quem for do Sul, entra no carro, bota o Spotify no som, dá play, que até chegar em Minas você ouviu inteiro. Quem for de Minas, entra muito em BH e toca para o Rio Grande do Sul, que você vai ouvir o podcast inteiro na estrada. É isso aí. Fechou. Valeu. Obrigado. Valeu.